se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Gritador da Serra. A neblina descia densa sobre a serra todas as noites, como se uma entidade estivesse cobrindo o lugar com um véu de silêncio e terror. Os moradores de Pedra Fria, uma vila esquecida entre as montanhas do interior, sabiam que após o anoitecer, ninguém devia sair. Não era por causa de animais selvagens ou ladrões, mas por algo que nenhum deles ousava nomear em voz alta. Desde criança, Lúcia ouvia os mais velhos falarem do Gritador, uma presença invisível que assombrava as trilhas da serra e fazia os que o ouviam perderem a sanidade. Eles diziam que os gritos não vinham de um homem, nem de um animal, eram lamentos distorcidos, profundos, vindos de uma garganta que não devia existir. Naquela semana, os gritos voltaram a ecoar, mais altos e frequentes, como se algo tivesse despertado depois de muito tempo adormecido. As galinhas começaram a morrer sem explicação, os cachorros latiam para o nada, e 3 pessoas sumiram nas trilhas da serra, como se tivessem evaporado. Lúcia, agora adulta e jornalista investigativa, decidiu quebrar a regra da vila. Munida de uma câmera e lanterna, subiu a trilha ao cair da noite, buscando registrar a origem dos sons. Ela queria uma matéria, um furo jornalístico, mas dentro dela havia um desejo mais profundo: encarar o que tirava sua paz desde a infância. A serra parecia viva. As árvores rangiam como se gritassem junto com o vento, e a névoa se tornava mais espessa quanto mais ela subia. De repente, um grito cortou o ar. Era tão alto que fez seu peito vibrar e seus ouvidos sangrarem. A lanterna caiu da mão dela e se apagou. No breu total, Lúcia ouviu passos, não sobre folhas ou pedras, mas como se alguém andasse sobre carne. O ar se tornava cada vez mais gelado, como se o tempo estivesse congelando ao redor dela. Sentia-se observada, mas não conseguia distinguir forma alguma. O segundo grito veio mais próximo, e com ele, uma memória. O mesmo som que ela ouviu quando seu irmão desapareceu na serra, 20 anos atrás. Com as mãos trêmulas, tentou ligar a câmera, mas só capturou um vulto fugaz, alto, encurvado, com uma boca onde devia haver um peito. Ela correu sem saber para onde, tropeçando em raízes e pedras. Quando finalmente desceu até o vilarejo, havia sangue seco em seu pescoço, mas nenhum ferimento visível. Os gritos cessaram naquela noite, como se o Gritador tivesse encontrado o que buscava. Na manhã seguinte, Lúcia acordou em sua cama sem saber como havia voltado. Sua mãe dizia que a encontrou caída à porta, murmurando sons estranhos em um idioma irreconhecível. O gravador da câmera estava queimado, a lente rachada, mas havia uma única imagem salva: o vulto do Gritador, borrado mas inegavelmente real. Ela levou a imagem ao padre da vila, um homem velho e cego que raramente falava. Ao tocar a foto, ele recuou como se tivesse sido queimado e murmurou: "Ele voltou. Ele nunca foi embora." Disse que, muitos anos antes, um monge amaldiçoado havia sido sepultado vivo na serra após enlouquecer e devorar os próprios fiéis. O monge, conhecido apenas como Elias, era obcecado por alcançar a voz pura de Deus, e em sua loucura acreditava que os gritos humanos eram as notas dessa melodia sagrada. Arrancava línguas, costurava bocas, e dizia que o silêncio gritava mais alto que qualquer som. Quando a vila o capturou, enterraram-no vivo em uma caverna selada com orações esquecidas. Mas agora, algo havia quebrado o selo. A cada noite, mais gritos eram ouvidos. E não vinham mais apenas da serra. Eles ecoavam dentro das casas, dentro dos sonhos. Um senhor morreu durante o sono com os olhos arregalados e a boca dilacerada por dentro. Lúcia começou a ouvir vozes durante o dia. Elas diziam seu nome, contavam segredos que ninguém sabia. A parede do seu quarto sangrava à noite, formando frases com letras distorcidas: "Ele quer sua voz." Ela sentia sua garganta coçar, como se algo dentro dela estivesse tentando sair. Determinada a acabar com aquilo, Lúcia visitou a biblioteca mortuária, um acervo escondido sob a igreja, onde livros malditos eram guardados desde o século XVIII. Encontrou um grimório que falava do Gritador como um devorador de vozes, um espírito que só seria apaziguado com o sacrifício de um portador de alma dividida, alguém que sobrevivera ao seu grito. Lúcia se encaixava nessa descrição.
Era por isso que ele a queria. O gritador não buscava apenas gritar, ele procurava um herdeiro. Um novo corpo para continuar sua sinfonia. Ela precisava fechar a caverna. Mas para isso, teria que ouvir o último grito. A entrada para a caverna onde Elias foi enterrado ficava além da trilha principal, coberta por raízes antigas e ossos de animais petrificados. Lúcia a encontrou ao seguir o som de um choro sussurrado, um lamento que parecia vir de dentro do seu próprio crânio. Quando afastou as raízes, um hálito pútrido emergiu da abertura, e com ele uma sensação de enjoo profundo. O interior era esculpido com símbolos em línguas mortas, que pareciam vibrar com sua aproximação. Cada passo que dava ecoava como um grito abafado. Ela levou consigo o grimório e velas negras, além de uma adaga ritual feita de obsidiana. O livro dizia que o espírito do gritador só poderia ser aprisionado novamente se sua própria voz fosse devolvida à terra, selada com sangue e silêncio absoluto. No fundo da caverna, encontrou o corpo mumificado do monge, ainda com a boca aberta como se gritando eternamente. Mas ao seu redor, dezenas de crânios humanos formavam um círculo, as vítimas que perderam a voz para sempre. O ar era espesso, quase sólido. Lúcia sentiu o gritador dentro dela, movendo-se entre suas costelas, cochichando insanidades em seus ossos. Uma parte de si queria entregar-se, gritar até que nada restasse. Mas ela se ajoelhou, abriu o grimório e recitou os versos proibidos enquanto cortava a palma da mão. O chão tremeu. Do cadáver do monge brotou um som que não era som, uma ausência tão absoluta que o próprio tempo parou por segundos. Então, da escuridão, ele emergiu, a boca gigante, os olhos inexistentes, e uma garganta que atravessava o próprio abismo. Ela cravou a adaga na terra, gritando com tudo o que tinha, canalizando o grito do gritador para o solo. O eco preencheu a caverna e, por um momento, o silêncio foi absoluto. Um vácuo de som tão profundo que seus tímpanos estouraram. Ao recobrar a consciência, estava sozinha. O corpo do monge havia virado pó. Mas um último sussurro ecoou em sua mente: agora você conhece a melodia. Após selar a caverna, Lúcia não era mais a mesma. Os médicos diziam que ela estava surda, mas ela ainda ouvia, não sons comuns, mas memórias sonoras, vozes de mortos e ecos do tempo. Era como se a ausência de som a tivesse conectado a uma outra frequência. Ela voltou à vila, mas não encontrou ninguém. As casas estavam abertas, a comida posta à mesa, mas todos haviam sumido. No centro da praça, havia um círculo de terra queimada, onde antes ficava a capela. Lúcia passou a escrever compulsivamente. Não sabia o que registrava, pois escrevia em uma língua que nunca aprenderá. As páginas se preenchiam com símbolos que pulsavam, parecendo cantar baixinho quando iluminados à luz da vela. Na madrugada, começou a ver vultos à sua volta. Pessoas sem boca, com as gargantas abertas em buracos negros. Eles não a atacavam. Apenas olhavam, como se esperassem algo. Esperavam sua voz. Ela entendeu, então, o preço de ter ouvido o gritador até o fim. Agora era sua herdeira, a nova guardiã da melodia proibida. E como Elias, ela começava a desejar escutar mais. Começava a entender por que ele buscava gritos. Eles revelavam verdades escondidas entre o som e o silêncio. Sua garganta queimava todas as noites. Às vezes acordava gritando, sem saber por quê. Outras vezes, acordava apenas observando, imóvel, como se fosse outra pessoa. A serra estava em silêncio desde então. Mas nas cidades vizinhas, começaram a relatar ecos à noite, vozes distorcidas em rádios desligados, crianças sonâmbulas dizendo: ele está cantando de novo. A melodia havia recomeçado. Anos se passaram, e Lúcia sumiu do mundo. Mas de tempos em tempos, gravações estranhas apareciam na internet, áudios cheios de chiado, com gritos em camadas, como se dezenas de pessoas gritassem em uníssono sob uma melodia dissonante. Especialistas em som não conseguiam explicar as frequências captadas. Em algumas análises, descobriram formas geométricas escondidas no espectro, como se o som contivesse arquitetura invisível. Um grupo de ocultistas buscou essas gravações, acreditando que continham as notas de uma língua pré-humana.
Diziam que quem ouvisse todas as faixas teria sua alma rasgada e reconstruída para entender a verdadeira música do universo. Uma dessas faixas foi ouvida por um jovem de Pedra Fria, agora transformada em ruína. Após ouvi-la, ele desapareceu por uma semana. Quando voltou, estava mudo, mas sorria constantemente. Seus olhos estavam vazios, mas sua sombra se movia sozinha. O gritador havia encontrado um novo portador. O ciclo se repete. A serra espera por outro curioso. A melodia continua crescendo em segredo, esperando por vozes novas para se fundir ao coro da loucura. E se você ouvir um grito na distância, não responda. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode